Olá, eu sou Cristina Sarturi, psicóloga e psicanalista da Associação Serpiá. Está começando o primeiro episódio do Papo de Clínica, um programa para falarmos sobre infância, adolescência, psicanálise, interdisciplinaridade e afins. Hoje, vamos começar com a série Memória Serpiá, na qual vamos resgatar um pouco da trajetória dessa instituição. Para quem não sabe, a Associação Serpiá é uma ONG que oferece atendimento clínico interdisciplinar para crianças e adolescentes. Atualmente, ela está no município de Pinhais, mas sua história começou em Curitiba, no ano de 2003. Hoje, para conhecer um pouco dessa história, vamos conversar com Ingrid Cadori, que foi uma pessoa que teve um papel muito importante no nascimento da Serpiá. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, Associação Serpiá, e nos sigam no Facebook, Serpiá Serpiá. Ingrid Cadori se identifica como assistente social por formação e educadora brinquedista por opção e paixão. Ela nos contou que conheceu o trabalho de brinquedoteca quando trabalhava como assistente social em uma APAE no interior do Paraná. Foi no período em que eu estava na PAI de Maringá que eu conheci a proposta de brinquedotecas num desses seminários no interior de São Paulo, quando eu vi pela primeira vez uma palestra da professora Nilcilena Silva Cunha, então pedagoga da PAI de São Paulo. Quando ela apresentou as possibilidades do trabalho numa brinquedoteca, eu fiquei num encantamento tal que essa palestra foi um divisor de águas para mim. Eu consegui entender que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Mas demorou bastante, até que eu tive a minha primeira brinquedoteca. Depois de sair da APAE, o primeiro trabalho que Ingrid realizou em uma brinquedoteca foi em uma instituição na cidade de Curitiba. Outra experiência muito significativa e onde eu aprendi demais foi o meu percurso no Centrai, uma clínica interdisciplinar também, que também fundamenta o seu trabalho na psicanálise e que naquela época mantinha a escola alternativa. A escola alternativa como um espaço de possibilidade de aprendizagem para crianças com problemas em saúde mental. Essa foi a minha aproximação com as duas vertentes, psicanálise e saúde mental. Do trabalho no Centrai, guardo uma lembrança muito especial, que foi a possibilidade de criar a primeira brinquedoteca como espaço de convivência lúdica entre irmãos dos alunos da escola alternativa. Ingrid nos contou que essa experiência no Centrai lhe ensinou algo muito importante sobre brincar. Foi um trabalho interessantíssimo para que eu conseguisse entender como se sente esse irmão, como ele está carente de atenção, como ele precisa de um apoio para descobrir, através do brincar, do jogar, aquilo que é possível em termos de uma interação saudável com o seu irmão. Foi também um trabalho muito significativo. Na sequência, Ingrid nos contou sobre sua primeira brinquedoteca, a Brinquitec, que funcionou entre 1996 e 1999. Nessa época, segundo a Ingrid, começaram a surgir na cidade de Curitiba escolas que ofereciam ensino em período integral. Algumas crianças, entretanto, não se adaptavam a uma permanência tão longa no ambiente escolar. Então,
A brinquedoteca dela, além de ser aberta ao público em geral, uma das suas propostas foi oferecer a essas crianças um lugar para estar no contraturno. Vemos que, desde essa época, Ingrid já tinha uma propensão em acolher aqueles que apresentam dificuldades ou que não se adaptam bem a certas propostas. Depois de algum tempo, quando o trabalho na Brinquitec já havia se encerrado, se deu o encontro com a doutora Maria Carolina Serafim. No segundo semestre de 2001, eu já tinha encerrado os trabalhos da Brinquitec e estava na gestão de uma empresa familiar. Eu até achava assim que o meu ciclo de trabalho com brinquedotecas tinha se encerrado, embora isso me deixasse extremamente triste. Foi então que a doutora Maria Carolina Serafim, psiquiatra e psicanalista, fez uma palestra no Centrai falando sobre a importância do brincar na psicanálise com crianças. No final da palestra, ela se informou se alguém sabia indicar uma pessoa que tivesse experiência no brincar, e chegou ao meu nome. Em 2001, Maria Carolina foi convidada para implantar um ambulatório infantil no Hospital Nossa Senhora da Luz. Surgiu então a ideia de um projeto de atendimento interdisciplinar, tendo a psicanálise como alicerce teórico e o brincar como a principal ferramenta. Esse projeto se chamaria Serviço de Psiquiatria para Infância e Adolescência. Foi desse projeto que, mais tarde, surgiu a Associação Serpiá. Naquela época, a ala infantil desse hospital ainda estava sendo construída. E foi nesse contexto que ocorreu a primeira reunião entre a Maria Carolina e a Ingrid. Me lembra como hoje. Estávamos nós duas nos corredores do ambulatório em reforma, construção, do espaço, enfim, que seria para o atendimento a crianças e adolescentes. No meio de caliça, poeira, andaimes, em pé, nós conversamos sobre o projeto e o meu encantamento por esse trabalho foi instantâneo. Foi uma coisa tão linda, porque eu tinha ido lá só assim, para trocar uma ideia, para ajudar uma profissional interessada, né, em incluir o brincar num trabalho clínico. Ela foi me mostrando o espaço e disse que a única coisa que ela tinha era uma sala em que poderia acontecer a brinquedoteca. E que o resto a gente iria construir juntas e com a equipe que ela estava formando. Ela me pediu que eu dedicasse somente 2 dias da semana para o projeto da Serpiá. Quando eu dei por mim, a brinquedoteca já funcionava o dia todo, a semana inteira, e desde o segundo semestre de 2001 até aproximadamente 2017, o melhor do meu coração, da minha mente, do meu trabalho foi dedicado ao Serpiá. Ingrid passou a nos contar então sobre o início dos trabalhos no Hospital Nossa Senhora da Luz. Já existia um trabalho de atendimento a crianças no hospital. Eu sei que havia psicólogos, terapia ocupacional, fono, não tenho certeza se outras especialidades, mas da forma como eu percebi, era um trabalho fragmentado, não existia essa ideia de uma equipe interdisciplinar. E foi então onde que a doutora Maria Carolina escreveu o projeto, não é? Em que toda a compreensão do sofrimento psíquico dessas crianças passa pela psicanálise, ou se fundamenta na psicanálise. E então, desde o começo, existia a ideia da interdisciplinaridade e de espaços onde o paciente pudesse se expressar. Seria, quer seja na brinquedoteca, nas oficinas, trabalhos de arte,
momentos de convívio festivo, sem falar, claro, da questão do brincar no consultório. Então, já naquele começo, nós falávamos que o nosso trabalho tinha o viés do brincar, do fazer criativo associado à palavra. Um aspecto que me marcou muito nessa época é que a doutora Maria Carolina acolheu todos os profissionais que já trabalhavam com criança e que quisessem fazer parte da equipe da CRPA, acolheu com todo carinho e lembro que tivemos uma contribuição extraordinária de alguns desses profissionais. Foi muito importante a participação deles nesse começo e alguns, inclusive, seguiram com a CRPA depois que se tornou associação. Em 2003, parte da equipe deste projeto, incluindo a Ingrid e a Maria Carolina, se desligaram do Hospital Nossa Senhora da Luz. Esse grupo, então, fundou a Associação CRPA. Ingrid falou um pouco sobre como foi o início dessa associação. O que mais me surpreendeu nesse começo foi que acolher o brincar espontâneo, aquele que o brincante deseja fazer naquele momento, e entender que o brinquedista é o profissional que apoia, que media, que acolhe e organiza esses brincares, é muito convergente com a forma como os psicanalistas entendem a importância do brincar. E isso nos leva a refletir sobre a questão do vínculo do brinquedista com o brincante. Tudo isso que eu falei é a orientação que eu tinha da Associação Brasileira de Brinquedotecas e que é diferente dos outros brincares, também importantes, em outras situações de vida, como, por exemplo, a recreação. Na recreação, o recreador é que é o protagonista. Ele tem uma proposta e vai proporcionar entretenimento para os brincantes, sejam crianças ou adultos, seja uma só ou muitos ao mesmo tempo. Então, existem muitas formas de brincar. Existe o brincar que é meio. Por exemplo, quando eu quero, de uma forma lúdica, fixar a tabuada com uma criança através de um dominó. Mas aí o brincar é meio. Então, nas brinquedotecas, o foco é o brincar que tem um fim em si mesmo e o brinquedista sempre respeita a adesão espontânea do brincante que deseja ou não experimentar novas formas, desdobramentos das possibilidades da brinquedoteca. Isso possibilitou que eu, mesmo não tendo formação em psicanálise, consegui coordenar esse trabalho da brinquedoteca. E foi isso que a doutora Maria Carolina percebeu imediatamente. O outro aspecto que me marcou profundamente foi o desejo de toda uma equipe em construir, entender o lugar de uma brinquedoteca numa clínica. Foi um trabalho árduo. Levamos anos discutindo essa questão nas nossas reuniões de núcleo de estudos do brincar, mais tarde, depois na Associação CRPA, e durante todo esse percurso. Por quê? Não se conhecia, e não conheço até hoje, uma experiência onde uma brinquedoteca com essas características está inserida numa clínica, porque o espaço da brinquedoteca é um espaço de convívio, um convívio social, cultural. Eu costumava dizer para as brinquedistas que tudo o que vale na sociedade vale na brinquedoteca. E proporcionar ao paciente
essa possibilidade de se expressar e de ser apoiado nessas relações, nesses entrelaços, com o apoio de todas as outras possibilidades da clínica interdisciplinar, é inédito. Perguntamos a Ingrid por que se considerou importante, naquele momento, criar um espaço como a CERP-A. O grande diferencial do trabalho da CERP-A era estudar, possibilitar uma outra via de atendimento especializado do que as que nessa época eram praticados na psiquiatria infantil. Então, essa integração, esse diálogo entre as várias especialidades clínicas, somados aos espaços de convívio, como a brinquedoteca, alguns trabalhos de convívio em oficinas terapêuticas, e também com o acolhimento das famílias e a interlocução com as escolas, isso era inédito. E é essa aposta que norteia as equipes, a equipe da CERP-A até hoje. Para finalizar, pedimos que Ingrid falasse sobre o que diferencia a CERP-A de outros espaços de atendimento para crianças e adolescentes. E qual a importância da existência de um espaço como o CERP-A no atual contexto em que o mundo se encontra. O que diferencia a CERP-A, desde aquele início até hoje, é o acolhimento ao paciente, o acolhimento à sua família, essa possibilidade de interlocução com a sua professora, o respeito a essa individualidade, mas principalmente o investimento que todos fazem na interdisciplinaridade. O tempo que se investe na CERP-A para se compreender o que o paciente está nos dizendo e estudar em conjunto as possibilidades que nós temos, do que nós temos para oferecer a ele no caminho da estabilização ou até mesmo da alta do tratamento. Agora estamos chegando ao fim desse episódio. Gostaríamos muito de agradecer a Ingrid Cadori pela disponibilidade em responder as nossas perguntas e contar um pouco da história da CERP-A. Fiquem agora com a mensagem final da nossa entrevistada. Agradeço muito pelo convite. Compartilhar as memórias afetivas da CERP-A é algo que não tem preço para mim. Eu desejo a toda a equipe técnica e também aos amigos da CERP-A que constituem a diretoria da associação o maior sucesso do mundo. Percebo que todos nós vamos seguir entrelaçados. Muito obrigada. Obrigado por nos acompanhar neste podcast. Semana que vem vamos dar continuidade ao quadro Memória CERP-A, conversando com a psicóloga Verônica Flete. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Associação CERP-A, e nos seguir no Facebook, CERP-A CERP-A. Você ouviu Papo de Clínica. Apresentação, Cristina Sarturi. Produção, Thomas Brenner. Uma ótima semana a todos. Até a próxima!